de live. Muito obrigada pela presença de vocês. Sábado à noite, né? Esse é um dia que geralmente muita gente estaria na rua, outras pessoas descansando, mas muito bom que vocês estejam aqui comigo. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, tá? E que nos acompanha na vida de uma forma geral, né? Sempre está com nós, né? E que nessa situação ainda se torna mais importante, né? Afinal, todos nós estamos passando por uma situação difícil. Às vezes, nossa vida pessoal não tá tão difícil, mas alguém que a gente conhece, alguém que a gente gosta, ou a gente tá preocupado com alguém, ou a nossa própria vida tá difícil. E aí tem um aspecto da nossa vida emocional que é muito importante, que é a nossa autoimagem, né? Nossa autoestima e o nosso poder pessoal. Porque são esses aspectos emocionais que vão dar pra gente confiança, né, criatividade, autenticidade para lidar com essa situação atual, tá? Então hoje esse vai ser o tema e eu queria começar com uma frase, tá, de Jung que eu gosto muito, que é: sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e devo fornecer minha resposta. Caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Então, essa frase ela é muito importante porque fala sobre a necessidade, né, da gente ter uma boa autoestima, da gente ter individualidade. Porque se no momento que o mundo, né, nos colocar à prova, a gente não tiver a nós mesmos, a gente sucumbe. Né? Então, muitos momentos da nossa vida é a nossa autoimagem, a nossa autoestima, né, é o amor por nós mesmos que vai fazer a gente sustentar. Dar conta de lidar com isso, né? Fazer a gente ser criativo, encontrar formas para lidar com a situação, por mais desafiadora que seja. Então foi como o Jung falou aqui: se eu não tiver a mim mesmo e não entender que eu tenho poder pessoal, né? Que eu tenho responsabilidade pessoal, que eu tenho competência e potência para lidar com as situações da vida, eu acabo ficando entregue à vida. E aí a vida, as relações, as pessoas, as circunstâncias que definem como eu vou viver, né? Se eu vou viver bem, se eu vou viver mal. Tá? Então, a gente vai começar falando sobre a autoimagem. A autoimagem, gente, é basicamente como a gente se percebe. E isso é uma coisa que a gente não para muito pra pensar, né, no dia a dia. A gente vai agindo na vida da forma que a gente aprendeu, da forma que a gente sabe lidar com as coisas. E a gente não para pra pensar que aquelas atitudes são, na verdade, uma consequência de como a gente se percebe. Então, todos nós passamos na vida por momentos difíceis, né? Algumas pessoas, momentos mais difíceis, né? Com coisas mais graves. Outras pessoas, situações comuns de relações de mãe e filho, de situações de colégio, sociais. Todos nós fomos feridos em algum grau, né? E isso é normal, faz parte da vida, né? Viver também dói. Só que muitas vezes essas dores são muito profundas, machucam a gente de forma muito profunda, de uma forma que nos marca, e isso acaba definindo a forma que a gente se vê, nos define. Porque naquele primeiro momento da nossa vida, a gente não tem essa capacidade de fazer uma separação. Aquilo ali é do outro e aquilo ali é meu. Se a gente pensar na nossa vida adulta, muitas vezes a gente não dá conta de fazer isso. Né? Se hoje na nossa vida adulta muitas vezes a gente acaba misturando, né? O que é do outro ser meu, então o outro não gosta de mim é porque eu não tenho valor, o outro me criticou então é porque eu não dou conta, porque eu sou burro. Imagina a gente na infância. Então muitas dessas dores da infância nos marcam, nos definem, né? Ou a gente não supera ou elas são tão fortes, né, que a gente realmente se define a partir disso. Então, muitas vezes, essas dores se tornam neuroses, que são pensamentos rígidos, repetitivos sobre nós, né? E isso acaba afetando a nossa autoimagem. Então, pensamentos e sentimentos como: eu não sou bom o suficiente para ser amado, eu não posso confiar em mim, tem alguma coisa de errado comigo, né? Todos esses, claro, gente, são percepções inconscientes. E é muito importante que, por isso, a gente faça essa reflexão, ative, né, a nossa autoanálise, para que a gente possa, caso haja, né, uma autoimagem desqualificativa e destrutiva, buscar ajuda, buscar terapia, organizar mentalmente para que a gente possa romper isso. Então, essa autoimagem, né, desqualificada, distorcida, disfuncional sobre quem somos, acaba gerando pra gente uma busca de aceitação, uma busca externa
de confirmação interna. Então eu não consigo mais produzir essa própria energia. E aí a gente entra numa situação como essa do coronavírus, que mexe com a nossa vida, que mexe com o nosso emocional, que mexe com o financeiro, que mexe com pessoas que a gente ama. E se a gente não tem essa potência pessoal de reorganização interna, se eu fico nessa necessidade do externo, na hora que esse externo afunda, a tendência é eu afundar junto. Então, a grande preocupação, né, para quem é da área de saúde emocional, psicólogos, né, terapeutas, é exatamente como vai estar o emocional das pessoas nesse momento. Porque mais do que nunca a gente precisa desse suporte de nós mesmos, né? A gente precisa desse suporte dos vínculos, de quem a gente ama, mas a gente precisa desse suporte interno que é insubstituível. Então, no momento em que a gente tem essas fantasias, tem uma outra fantasia aqui que eu coloquei de autoimagem, que é eu sou ridículo. Isso é uma frase que eu escuto muito no consultório, né? O que significa a palavra ridícula? A palavra ridículo significa fora do adequado, né? Ou seja, existe um padrão que é adequado e eu não cumpro. E se a gente for pensar, gente, ninguém cumpre todos os padrões. Porque são padrões infinitos, são padrões de corpo, são padrões de inteligência, é padrão de riqueza, é padrão de... São infinitos padrões, então todos nós vamos ter aspectos que não vamos encaixar em padrões e tudo bem, na verdade a gente pode inclusive escolher autenticamente não querer estar em um padrão, porque às vezes aquilo não me cabe, não é a minha verdade, né? Não é a minha natureza, não é o que eu acredito. Então essa palavra ridícula é uma palavra que a gente tem que ressignificar, né? Eu costumo brincar que depois de terapia, depois de a gente fazer muito tempo de terapia, a gente na verdade gosta um pouco de ser ridículo, que fala sobre a gente ser autêntico, ser diferente. Você vê aí, né, os grandes humoristas, né, pessoas que têm muito destaque, em algum momento elas foram ridículas, né? Por quê? Porque elas romperam o padrão, elas inovaram, fizeram algo diferente, né? E as pessoas gostam disso, né? E assim como a gente tem que se permitir. Então, essa autoimagem, essa dor que ficou mal resolvida, que nos marcou e gerou então uma disfuncionalidade, né, pode deixar a gente refém. E aí nessa ansiedade de ser aprovado pelo mundo, né, de que o mundo nos aceite, nos confirme, já que a gente não dá conta de fazer isso próprio, a gente acaba tentando definir alguns padrões. Então a gente acaba gerando uma atitude, né, que não fala sobre atender a nós, e sim atender às expectativas que a gente acha que o mundo gera pra gente. Então, por exemplo, o padrão do seja perfeito. Uma pessoa que tem um perfeccionismo. Essa pessoa, olha só como isso é, porque as pessoas que veem ela falam assim, nossa, essa pessoa é muito forte, ela é muito foda, ela dá conta de tudo, né? Ela não erra, ela é maravilhosa. Às vezes as pessoas olham dessa forma. Mas o que tá por trás de um perfeccionismo? O que tá por trás de um perfeccionismo é uma dor enorme. É uma fantasia de que a minha essência, né, a minha natureza humana, ela é tão insuficiente, tão ruim, que pra eu compensar, eu tenho que buscar uma perfeição. Eu tenho que buscar, então, ser a coisa mais adequada possível, perfeita aos olhos do outro. Isso gera muito sofrimento. Quem tem, né, o perfeccionismo gera muito sofrimento, tá? E, na verdade, então, o que tá por trás desse exemplo e dessa perfeição é muita dor. Porque quando a gente tem uma boa autoestima, gente, a gente topa o erro, a gente sabe que isso faz parte, né? A gente se expõe e aí a gente, nessa exposição, sabe que às vezes a gente pode falhar, que às vezes não vai ser o melhor, né, ou a gente não vai ser perfeito, mas a gente topa o processo, né, eu tô aqui, por exemplo, fazendo essa live, eu acho que é minha 4ª live, né, e tá sendo um desafio pra mim, e tudo bem, né, ser esse desafio é isso que vai me fazer crescer, e isso fala sobre autoestima, sobre eu acolher e topar a minha humanidade, né, e ter certeza de que eu sou bom o suficiente, sim, eu não preciso ser perfeito pra isso, e aí vão ter outros aspectos de adaptação, como por exemplo, seja agradável, então algumas pessoas vão sentir que o valor delas está em agradar todo mundo, né? E aí então essa pessoa, se ela desagrada uma pessoa, se ela critica uma pessoa, obrigada, Thiago. Se ela critica uma pessoa, se ela desagrada uma pessoa, ela já fica ansiosa, insegura de que ela não tem valor, de que é aquilo mesmo, de que as pessoas vão perceber, vão abandoná-la, vão rejeitá-la, sabe? Então entra num processo também de sofrimento. A gente também vai ter o seja forte, que é uma pessoa que tem que dar conta de tudo sozinho, ou seja, são pessoas que têm dificuldade com a tristeza, com o medo, com emoções que julgam trazer fragilidade, que julgam trazer fraqueza, né? E aí numa situação como essa que a gente tá passando do coronavírus, tudo isso tá a 1000 dentro da gente. É natural, é normal, eu falei isso lá na primeira live, né? Então, se a gente não
nesse momento que a nossa tristeza, né, que o nosso medo aparece de forma forte, a gente não consegue lidar com essa emoção, a gente imediatamente entra lá na neurose, né, na fantasia emocional de eu não posso confiar em mim, eu não sou bom o suficiente, porque eu não tô dando conta de uma coisa que ninguém tá dando conta, ou de que você tudo bem, você nem deveria dar conta mesmo, porque é novo, né, porque é um desafio realmente muito grande, e aí a gente não vai dar conta de tudo. Né? Outras pessoas colocam o seu valor, por exemplo, na funcionalidade. O quanto eu sou funcional. Então, tirou o trabalho, pronto, acabou a vida da pessoa. Né? Ou então tá dentro de casa que nem louco, barata tonta aí correndo, fazendo um monte de coisa, resolvendo, porque tem que estar sempre fazendo algo para ter valor. Então, todas essas imposições, né, todos esses funcionamentos enrijecidos, onde a gente só pode atuar de uma forma rejeitando a nossa humanidade, tem por trás uma autoimagem distorcida. E aí, gente, dificilmente com uma autoimagem distorcida a gente consegue ter uma boa autoestima. Porque a boa autoestima, né, a autoestima, ela fala sobre as nossas ações. Então, como que a gente age na vida? Como que a gente vive as nossas relações? Se eu tenho uma autoimagem distorcida, como é que eu vou colocar um limite numa pessoa que tá, por exemplo, sendo tóxico a mim? Como é que eu vou me sentir merecedor de estar com uma pessoa que me qualifica, que me valoriza, que me respeita? Se eu sou a primeira a me perceber de forma disfuncional, de forma destrutiva, negativa, ruim. Aí o que que acontece? Eu não me vejo de forma boa e aí eu naturalizo que as pessoas me tratem de uma forma ruim, ou eu naturalizo as coisas ruins na minha vida. E a boa autoestima, ela deixa a gente incomodado. Ela faz a gente não aceitar, faz a gente olhar para aquela situação e falar, eu não mereço isso. Faz a gente, numa situação difícil, como por exemplo, perdi um emprego, ou diminuiu meu salário, né, como a gente tá vivendo agora, faz a gente não aceitar isso. E faz a gente então ter criatividade, se movimentar, buscar alternativas, né, nesse momento, desenvolver algo novo. É isso que a autoestima gera. Mas quando a gente tem uma autoimagem, ou seja, quando eu sou a primeira a me achar sem valor, né, quando eu sou a primeira a me sentir não merecedora, eu vou buscar relações disfuncionais, pessoas que reforçam isso neuroticamente na minha vida. Eu vou buscar situações, né, então às vezes eu vou ficar aquém da minha potência na minha vida profissional, né, no meu autocuidado, eu vou me tratar de qualquer jeito. Então a gente tem que entender que tudo começa por nós. Não tem como a gente querer ter atitudes positivas se a gente tem uma autoimagem distorcida. E aí, gente, às vezes está além do nosso poder pessoal, assim, de resolver isso sozinho. Muita coisa a gente consegue resolver sozinho, mas às vezes o dano foi tão profundo e tão forte que a gente precisa de apoio, né? E eu acho que um dos grandes propósitos de eu estar fazendo a live é exatamente essa, é de naturalizar a ajuda terapêutica, né? A busca terapêutica, porque isso é normal. Né, a gente, todos nós somos compostos de dores, né, e isso é normal, e a gente, no momento que a gente percebe que isso está gerando uma disfuncionalidade na nossa vida, é muito importante que a gente consiga, né, ter uma atitude, mesmo que essa atitude seja, por exemplo, de buscar ajuda. Isso não é ruim, isso não é feio, a gente não tem que estar, por exemplo, maluco para pedir ajuda, não, a ajuda, na verdade, é já o primeiro passo da autoestima. Eu mereço ter um suporte, eu mereço investir em mim, tempo, né, e o que for necessário pra eu me sentir melhor e mais saudável comigo. Então, a autoimagem, né, é o que vai definir a nossa autoestima. E aí a autoestima, ela vai impactar a gente em todas as ações da nossa vida, como eu falei. As relações, a vida profissional. É a autoestima que vai fazer, por exemplo, a gente ter coragem na vida de se expor, né, de querer mais. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah não, mas não é uma necessidade minha, por exemplo, querer mais ou desenvolver essa relação ruimzinha, mas tá bom pra mim. E a gente tem que suspeitar disso, porque autenticamente ninguém quer pouco, ninguém quer qualquer coisinha, migalhinha. Se você tá se contentando com um pouquinho com a migalhinha, é muito provavelmente porque você já sente e percebe que você não merece mais. E aí a gente tem que criar um alerta quanto a isso. Eu costumo falar assim, em relação ao erro, né? Porque a pessoa que tem uma baixa autoestima, né, que tem uma autoimagem disfuncional, ela tem muito medo de errar. Então eu costumo falar assim, vamos colocar duas pessoas, tá? Uma mão a cada pessoa. Tem uma pessoa que ela é inteligente, mas ela não se expõe no trabalho, né? Ela não se expõe no vínculo, ela não fala o que ela sente, o que ela pensa, ela é mais quieta, ela é mais reprimida, ela fica, né, mais enrijecida na vida.
E vamos colocar uma pessoa que ela às vezes nem tem a mesma potência que essa, ela nem tem a mesma inteligência que essa. E quando eu falo inteligência, gente, eu tô falando assim, de aspecto geral, né? Porque existem milhões de inteligências, existe a inteligência emocional, existe a inteligência intelectual. Mas vamos colocar nessa questão do profissional. Então essa pessoa, ela tem muito mais conhecimento do que essa, né? Só que ela é mais tímida, mais enrijecida, ela tem muito medo do erro. Ela tem uma autoimagem distorcida, ela não tem autoconfiança, né? Então ela fica mais parada. E essa é uma pessoa que se sente mais segura. Mais segura, não tem tanto conhecimento, mas se sente mais segura. Então essa pessoa que se sente mais segura, que ela tem uma autoimagem melhor, uma melhor autoestima, ou seja, eu mereço uma vida boa, eu mereço tá numa situação legal e eu mereço ser reconhecido, ela vai começar a fazer o quê? Se expor mais, se expor mais, se expor mais, se expor mais. Quem vai errar mais? Quem vocês acham que vai errar mais? A pessoa que fica mais quietinha ali dentro da zona de conforto ou essa pessoa que tá sempre se movimentando, tá se expondo? Aí o chefe fala, vai ter reunião de não sei o que, eu vou. Vai ter curso de não sei o que, eu vou. Vai ter, você pode dar essa palestra, eu dou. Então ela tá sempre se colocando em situações porque ela sente que ela merece uma coisa maior, melhor. Quem você acha que erra mais? A pessoa que tá quieta ou a pessoa que tá em movimento? Muito provavelmente a pessoa que tá em movimento, né? Porque ela tá se expondo mais. Mas quem cresce mais? Essa é a grande questão. Se a gente for pautar a nossa vida no erro, a gente não se movimenta. E aí é isso, é a autoestima que faz a gente topar a nossa humanidade. Então quem se desenvolve mais é essa pessoa aqui. É a que tá se movimentando, com certeza. Né? A pessoa que tá se expondo é a que vai errar mais. Mas aí a gente olha lá no final, quem chegou mais longe, né? Quem cresceu mais, quem tem uma autoimagem melhor, mais qualificada, a que se expõe mais. Então, e a que errou mais, né? Então, a que errou mais vai chegar mais longe. E isso é uma forma da gente desconstruir de o que dá valor pra gente é ser não humano, né? É ser perfeito, é ser uma máquina, é ser sempre agradável. Não, gente, as relações a gente vai desagradar, é normal, né? Aí precisa sentar, conversar, ver o que aconteceu, né? Ou a gente dá conta de tudo, a gente não vai dar, não tem que dar, nem tem que dar. Porque se a gente quer dar conta de tudo, a gente não descansa, a gente não relaxa, a gente não se diverte, a gente não faz outras coisas. Se a gente tem que dar conta da nossa vida e da vida do outro, né? A gente não tem que, por exemplo, ser perfeito, né? Que é o que a gente estava falando, é o medo do erro. Ser ágil, ter que fazer tudo na velocidade, muito rápido, não. Tem inclusive um vídeo, né, que se chama Vida Agrotóxico, que tá lá no meu canal do YouTube, tá aqui no Instagram também, eu acho. Onde eu falo exatamente sobre isso, que essa hoje é um pouco da vibe atual, né? Assim, você é a sua produção. Então você é o quanto você produz, você é o quanto dinheiro você tem, e aí as pessoas querem alcançar as coisas cada vez mais rápidas, né? Então é remédio, sempre buscando solução mágica, tem aquele memezinho, né? Ultrapassando todos os degraus. Então, tem lá o degrauzinho do processo, eu tô querendo passar já a perna lá no último degrau. E isso traz uma vida frágil, uma vida insegura, porque você não sente segurança, o processo traz segurança. É o erro que faz você se sentir mais seguro no próximo. E é depois tentando de novo um outro erro que vai me deixar mais seguro de novo pra me expor. Então, o processo ele é importante. Né? A humanidade, a nossa humanidade, ela é importante. Aceitar a nossa humanidade e dar valor a nós, independente de erro, de imperfeição, de não dar conta, é importante. Então, esse é o primeiro aspecto, a gente valorizar e acolher a nossa humanidade, né? Ter empatia por nós, pelo nosso processo, porque é isso que vai ajudar a gente a ter autoestima, a ter movimentos saudáveis e positivos na nossa vida, tá? E aí, por último, que assim, é uma coisa que eu vou ainda fazer um vídeo bem específico disso, tá? Que aí fala sobre a responsabilidade pessoal. Eu vou fazer um vídeo mais longo sobre isso, mas eu quero só pontuar aqui hoje, que é o quê? A gente só consegue ter poder pessoal se a gente tem responsabilidade pessoal. E olha só, se a gente não tem uma boa autoestima, se a gente não tem uma boa autoimagem, o que a gente geralmente faz? Foge. A gente justifica, a gente se vitimiza, a gente responsabiliza o mundo, a vida. Então, por exemplo, o que tá acontecendo agora, hoje? Cara, isso é muito grave o que tá acontecendo e realmente, isso tirou a gente da nossa zona de controle, né, e de conforto, tirou a gente do controle da nossa vida, das nossas coisas em muitas situações, mas é importante o poder pessoal, porque vão ter coisas que realmente a gente não vai poder fazer e não vai dar conta de resolver, mas vão ter coisas que a gente vai. E vai ser até um pouco sobre isso que eu vou falar amanhã, né, o que é o quê?
E aí, às vezes, a gente fica gastando uma energia danada nisso que eu não consigo resolver, né? E não gasta nisso que eu consigo resolver, que é o nosso poder pessoal. Então, poder pessoal, a gente fala sobre responsabilização. É a gente entender que muitas coisas na nossa vida acontecem com responsabilidade nossa, que de alguma forma a gente participou daquilo. Porque eu acho que não tem coisa pior na vida você se sentir preso, sem saída, sem solução, vítima das pessoas, das circunstâncias, das situações. Isso deixa a gente em pânico. Aí não tem como a gente não ficar depressivo, a gente não ficar ansioso, porque a qualquer momento alguém pode chegar e fazer algo contra mim. Porque eu não tenho autoproteção, não tenho responsabilidade pessoal de falar, aquela pessoa ali tá fazendo isso comigo, mas é porque eu ainda não coloquei um limite nela. Ou esse chefe tá dessa forma e eu preciso mostrar pra ele e colocar um limite nele. Ou sei lá qual a situação. Mas se a gente não tem responsabilidade, se a gente não topa a autorresponsabilização, a gente acaba não conseguindo na vida encontrar as nossas soluções, as nossas saídas diante de situações de crise como a que a gente tá vivendo. Então, responsabilidade às vezes é incômoda, às vezes dói. Dói, porque aí eu vou ter que olhar numa situação que, cara, isso daqui eu errei, isso daqui eu fui tóxico nessa situação, eu não fui legal. Mas essa responsabilidade que vai fazer, por exemplo, eu construir então uma relação legal. Porque se eu continuo sendo tóxico e uma hora essa pessoa vai embora, aí eu não tenho como me vitimizar. Ou eu vou me vitimizar e vou continuar sendo a mesma pessoa de sempre, tóxica como sempre, sem crescer. Mesma coisa na vida profissional, na vida pessoal, no nosso cuidado com a saúde, com o nosso cuidado com o corpo, né? A gente precisa entender que nós somos seres potentes e responsáveis na nossa vida. Ao mesmo tempo que isso gera um incômodo, isso é a nossa única saída, é a nossa única solução real na vida, tá? Senão a gente sempre vai estar dependente de pessoas e circunstâncias, tá bom? Eu vou no finzinho, tá, gente? Abrir espaço para perguntas, se vocês tiverem. Que bom que vocês estão gostando. E o dever de casa. Tá todo mundo aí com caneta, com caderno, pra gente fazer o dever de casa. Então, quem ainda não tinha visto, né, uma live minha, esse é um programa que eu tô chamando, né, de Meu Diário na Quarentena. Por que Meu Diário na Quarentena? Porque todos os dias eu passo, né, na live um dever de casa. E a intenção desse dever de casa, gente, é que a gente se desenvolva, né, emocionalmente, pra gente dar conta de superar tudo o que tá acontecendo, que é novo, a gente não tem repertório pra lidar com essa situação nova, seja uma situação de saúde, de preocupação, de medo, financeiro, né? Então a gente precisa estar acompanhando, se desenvolvendo, porque se o problema tá ficando desse tamanho, você tá ficando pra baixo, isso gera um adoecimento. A gente também tem que estar se desenvolvendo pra gente estar sempre lançando soluções, resoluções mentais, comportamentais, tá? Pra gente estar dando conta de alguma forma pra lidar com isso. Vai passar um momento a ser confortável? Não vai, né? Essa situação, ela não é confortável, e aí não vai ser confortável, né? Mas da gente conseguir ter algum tipo de potência sobre isso, de solução e de ação na nossa vida, né? Pra gente não esmorecer mesmo, tá? Então essa é uma live, eu comecei falando uma coisa, fui lá do outro lado. Mas, então esse é o nome, né? Meu Diário na Quarentena, porque a intenção é essa. Vocês terem um caderninho, anotar as coisas que eu passo aqui na live. Todas as lives, gente, eu tô deixando gravado, tá? É muito importante pra mim que vocês me acompanhem aqui, porque isso me dá, né, uma energia. Então, assim, gravar uma live com ninguém não vai ser legal. A Adri tá gravando, né, tá deixando gravado, então não vou ver. Mas aí isso mexe também comigo, né? É importante vocês estarem aqui conversando comigo, vendo que vocês estão gostando, né, e etc. Então, acompanhem, convide alguém que você gosta, né, pra acompanhar aqui. Eu ainda tô sem... vai ser um período indeterminado, né? Pode ser que em algum momento eu pare um pouquinho, mas por enquanto é um período indeterminado. Essa já é a 4ª live, né? Ontem a gente teve uma participação muito legal de uma nutricionista. Então eu vou estar gravando tudo e tô postando lá no meu YouTube, tá? Então Adriana Souza Psi é o meu canal lá no YouTube. Eu coloco tudo lá, porque não dá aqui no Instagram, tá? Porque aqui no Instagram o IGTV no máximo 10 minutos, né? E as minhas lives estão dando meia hora, ontem deu 1 hora. Porque eram 2 pessoas, né? 2 pessoas que falam muito, mas foi uma aula, foi fantástico, né? E manda então, peguem lá, se inscrevam no canal pra me ajudar. Aproveita, pega a live e manda pra alguém que você ama. Dá pra começar os exercícios lá da live 1. A gente tá na 4ª, mas dá pra começar o exercício lá da live 1, porque tá tudo gravadinho lá, tá bom? Então, vamos pro exercício de hoje. Exercício de hoje. A gente vai usar uma palavra que ela é muito simbólica da autoestima, tá? Então, assim, mesmo que vocês inicialmente não sintam
né, autenticamente isso, é importante que a gente comece a ter uma atitude positiva mentalmente, mesmo que seja ainda, vamos dizer assim, às vezes um pouco ainda robótica, né? Eu ainda não confio nisso, mas a gente tem que começar a reprogramar os nossos pensamentos pra gente conseguir reprogramar a nossa emoção e a nossa ação, tá? Então tem uma palavra que eu gosto muito que é merecimento. Essa palavra representa a autoestima. Representa a autoestima, porque se eu me sinto merecedor de uma relação boa, de um emprego bom, de uma vida com qualidade, de uma saúde boa, se eu me sinto merecedor, é porque a minha autoimagem tá positiva, tá? Então eu quero que vocês peguem essas, alguma das situações de vida, né, ou das funções de vida. A gente fala assim, a análise transacional fala que a gente tem 5 funções de vida básica, que é a pessoal, nossa relação com a gente, como a gente se trata, como a gente se cuida. A profissional, que é a nossa vida, então, mais intelectual, né, de carreira. A vínculo amoroso, né, que fala das nossas relações da relação amorosa, do vínculo, né, amoroso. Social, que fala dos nossos vínculos sociais de amigos. E, deixa eu pensar, profissional, pessoal, familiar, né? Que então é o papel familiar, que pode ser desde a família primária, com pai e mãe, até família secundária, né? Marido, filhos, etc. Então, pegue desses 5 papéis, qual que você tá tendo mais dificuldade? É o pessoal, né? Eu não tô me cuidando, eu tô comendo muito, eu tô tendo atitudes destrutivas, é o vínculo amoroso que não tá legal? O que que é? Né? Pode ser mais de um. E eu quero que vocês desenvolvam pelo menos 5 frases, tá? Nesse aspecto de merecimento. Então, eu mereço. Eu mereço ser feliz, ter uma relação legal, eu mereço ser amada. Porque isso vai ajudando a gente a ter mais atitudes novas, né? Vai ajudando a gente ter, se arriscar mais em atitudes novas e construtivas, tá bom? Então, o exercício hoje vai ser esse. 5 frases com o início. Eu mereço, tá bem? E antes de eu responder qualquer pergunta ou comentário que vocês estejam fazendo, eu quero terminar com uma frase, né? Outra frase que eu gosto muito, que é: lembre-se de que a sua real riqueza pode ser medida não pelo que você tem, mas pelo que você é. Porque quando a gente é uma fortaleza, quando a gente confia na gente, quando a gente tem uma boa autoestima, a gente reconstrói, a gente refaz, a gente cria, a gente inova. Então, o nosso maior poder é quem somos e não o que temos, tá? Eu queria terminar com essa mensagem, né? E por isso trabalhem bastante, né? Essa autoimagem, esse poder pessoal. Eu vou fazer uma live bem legal ainda sobre o poder pessoal, mas trabalhem bastante esse início, né? Essa origem de tudo na nossa vida, que é a nossa autoimagem, tá bom? Então, quando a gente merece, é porque a gente tem uma boa autoimagem. A gente tem uma imagem construtiva, positiva sobre nós, tá bem? Ai, Najara, que bom que você tá aqui. Eu vi um monte de gente entrando, gente, durante a live, mas aí eu acabo não falando, senão eu vou ficando louca. Tem uma caixinha de perguntas aqui, deixa eu ver. Quais os exercícios eu poderia fazer para desenvolver a autoestima? Tá, vou salvar, Raquel. E a Juliana perguntou isso. Então, Ju, muitas, né? Muitos exercícios. Eu tô passando um aqui, por exemplo. Mas assim, o mais profundo, né? E aí por isso que as pessoas às vezes perguntam: por que terapia demora? Gente, porque a terapia a gente tá falando sobre uma mudança profunda, né? De um aspecto subjetivo e profundo. Então a terapia demora por causa disso, porque às vezes a gente vai com uma demanda ali específica e quando a gente vai analisando e aprofundando, a gente vê que aquela origem, né, aquela demanda, na verdade é uma consequência de uma origem lá de trás, que começa por nós. É como eu falei, no momento que eu tenho uma baixa autoestima, que eu sinto de alguma forma, né, que eu não mereço algo, ou que eu tenho algum problema, que eu sou ridículo, que eu sou insuficiente, eu vou acabar repetindo isso na minha vida, replicando isso na minha vida, né? Como lidar com ciúmes? Eu vou fazer, olha, lá no meu canal do YouTube eu tenho pelo menos 3 vídeos falando sobre codependência. Geralmente o ciúmes mais exacerbado, tá, gente? Os ciúmes do tipo, tenho medo de perder, quero cuidar, né, num nível baixo, que não prenda a pessoa, que não tire a liberdade do outro, é ok. Agora, geralmente quando a gente fala de ciúmes, a gente tá falando já de um sentimento incômodo, que dói muito pra quem sente, né? E também é muito ruim pra quem vive, né? Então, isso é um aspecto de codependência, tá? Fala sobre... eu
ter de alguma forma uma fantasia de que aquela pessoa me completa, de que eu preciso daquela pessoa pra viver, né? De que se aquela pessoa me rejeitar é porque eu sou ruim, porque tem algum problema comigo. Então eu tenho pelo menos 3 vídeos, tá? Lá no YouTube, falando sobre a codependência, aspectos da codependência. Aí é bom ver, avaliar, tá? Mas se esse for um tema que vocês quiserem, mais pra frente eu posso fazer também, tá bom? O medo de perder é um medo autêntico nessa situação que a gente vive, né? Agora tem que ver o limite, né? A primeira... Não, eu tenho um vídeo, né? Não foi live, não. Eu fiz um vídeo. A diferença entre o medo e o pânico, né? Então, assim, se esse medo é um medo que faz você se movimentar construtivamente com ações, né, de autoproteção e etc., é super importante, válido, né? O medo é uma emoção super importante. Agora, se isso te consome, né, te faz ficar numa neura, numa fantasia muito negativa de que coisas ruins vão acontecer e etc., aí é porque provavelmente você já tá fazendo uma... já vivendo, né, esse sentimento de forma disfuncional. Aí precisa ver mais especificamente por que isso tá acontecendo. Tá bom, gente? Então eu vou acabar a live por aqui, né? Porque a gente já tem um tempinho legal de meia hora de live, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais 2 perguntas, só ver se dá. Insistir em ficar bem em um relacionamento é ser uma pessoa tóxica? Insistir em ficar bem em um relacionamento é ser uma pessoa tóxica? Olha, depende de como você tá insistindo, né? Eu toda hora falo aqui do canal. Toda hora eu falo do canal, porque lá tem realmente muitos vídeos que podem talvez já responder isso. Mas se vocês quiserem, gente, deixa aí mensagem de sugestão de tema que eu também posso trabalhar. A gente não precisa falar só da quarentena não, né? Vamos trabalhando aí o que vocês quiserem. Mas depende de como você tá insistindo. Se você tá insistindo, passando por cima de você, passando por cima das suas necessidades, dos seus desejos, do seu respeito, da sua liberdade, né? Ou seja, você tá passando por cima de você em coisas muito fundamentais, né, de uma saúde emocional, aí sim pode ser uma pessoa tóxica, né? Ou se você tá impondo ao outro, né, alguma dessas coisas, às vezes por chantagem emocional, né, às vezes criticando demais, né, desqualificando essa pessoa de alguma forma para ela se manter dependente de você, isso com certeza é ser tóxico. Então, assim, é muito amplo isso, né? Agora, se a pessoa não quer estar com você e você tá insistindo, né, eu acho que você tá sendo uma pessoa tóxica principalmente pra você mesma, tá? Exatamente, tem uma diferença muito grande entre persistir e insistir, tá? E a gente tem que detectar o limite e o momento, né? Se é uma coisa destrutiva e eu ainda tô lá vivendo aquilo ali, eu tô insistindo numa coisa que às vezes já não vale mais a pena, né? Agora, se é uma coisa que eu sinto que, pô, as 2 pessoas estão dispostas a mudar e etc., e aí a gente vale a pena às vezes persistir. Tá bom, gente? Então vamos fechar por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Vocês são queridos. Eu espero verdadeiramente estar ajudando. Solicitações, tá? Isso daqui deve ter sido sem querer. Eu espero profundamente estar ajudando, tá trazendo um pontinho de luz pra vocês, tá? Nesse momento que tá sendo difícil pra todo mundo. Algumas pessoas, alguns clientes meus têm me chamado a atenção. Dri, pra mim não tá tão difícil não, tô gostando. Aí tudo bem, né? Que bom, é um problema menos. Mas eu espero que possa estar ajudando muito além, né, desse momento da quarentena, porque com certeza esse, por exemplo, é um tema pra vida, tá bom? Vai lá, Pedro, você vai amar. Assim, gente, a live de ontem foi feita com a Débora Magri, que é uma nutricionista que eu gosto muito. Gente, foi uma aula, assim, de nutrição, de corpo e mente incrível. É longo, tá 1 hora, tá, Pedro, de live. Mas vocês podem lá no YouTube, tem uma ferramenta, pra quem não sabe, que é acelerar. Aí vocês podem acelerar um pouquinho também, porque fica um pouquinho mais rápido, né? Mas, gente, super vale a pena, tá? Me ajudem a divulgar, né? Quanto mais pessoas vierem assistir, né? Isso com certeza enriquece, tá? O nosso tema, a nossa live, tá bom? Um beijo pra todos, boa noite, bom sábado. Até amanhã, 19h30. Aguardo todos vocês aqui. Tchau!